Olha só, os seres humanos produzem 2 litros de saliva por dia. E essa produção pode aumentar ainda mais quando você vomita. Isso porque a saliva vai proteger sua dentição contra os ácidos digestivos. Eu sou o professor Chico, do Mega Biologia, e está no ar mais uma aula. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente começa a fisiologia, especificamente o sistema digestivo. O sistema digestivo é um dos principais sistemas, pois ele que vai introduzir alimento e, consequentemente, energia para o nosso corpo. O sistema digestivo, ele começa na cavidade bucal. Então, ali na boca, quando o alimento entra, ele já começa sendo digerido de 2 maneiras. A digestão química e a digestão mecânica. A digestão mecânica é compreendida pelos processos de mastigação e movimento da língua feita dentro da cavidade bucal. A digestão química, ela vai ser realizada por enzimas, principalmente em uma ação de hidrólise enzimática, mas isso é assunto para a próxima aula. Bom, então na boca, sobre a anatomia, teremos a cavidade bucal, o céu da boca, que é chamado de palato duro na porção mais rígida, e palato mole, que é a porção final do céu da boca. Teremos também 6 glândulas, sendo 3 pares. Eu tenho 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. As maiores são as glândulas parótidas, seguidas pelas glândulas submandibulares e a glândula sublingual. Essas glândulas produzirão a saliva. Bom, então quando você mastiga, essa saliva vai umidificando o alimento para facilitar a digestão. Feito isso, o bolo alimentar ele desce pela primeira porção do tubo digestivo, que é a faringe. Bom, a faringe faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. E ela termina na epiglote, que é a válvula que abre para o sistema digestivo quando você engole o alimento e se fecha para o sistema respiratório, ou se abre para o sistema respiratório quando você está respirando e se fecha para o sistema digestório. É por isso que você engasga quando tenta engolir e falar ao mesmo tempo. Bom, galera, ainda na boca temos que diferenciar os tipos de dentes. Teremos os dentes incisivos, que servem para cortar o alimento, os dentes caninos, que servem para perfurar e rasgar o alimento, os pré-molares, para rasgar e triturar o alimento, e os molares, que servirão somente para triturar o alimento. Aqui a gente fez um esqueminha que dá para a gente entender a posição de cada um. Então vamos lá. Esses 4 primeiros da frente, tanto o superior quanto o inferior, são os dentes incisivos. Eu tenho aqui em azul o dente canino. Pré-molar e molares são os próximos dentes. A primeira porção abaixo do epiglote do sistema digestivo é o esôfago, que é um tubo formado por músculo liso que tem como característica de seus movimentos o movimento peristáltico. Bom, olha só, o esôfago ele chega até o estômago, mas antes disso ele tem que passar pelo diafragma, que é aquele músculo do sistema respiratório. É o diafragma também que vai dividir a porção torácica da porção abdominal. Bom, dá pra gente perceber muito bem isso aqui no nosso desenho. Então aqui eu tenho o diafragma e aqui eu tenho a inserção do esôfago. O esôfago passa pelo diafragma e vai se ligar lá com o estômago. Bom, a região que o esôfago desemboca no estômago é chamado de osteocárdio. E no interior do osteocárdio encontraremos o esfíncter esofágico inferior. Bom, esse esfíncter é localizado dentro então da cárdia. Existirá outros esfíncteres que também servirão para mediar a passagem do alimento. É o exemplo aqui da região do piloro, que possui o esfíncter pilórico. O esfíncter pilórico possibilita a passagem do alimento do estômago para a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui do nosso estômago. O estômago, quando vazio, ele tem um formato de J. E ele tem capacidade de entrada de alimento de até 1,5 litro. Bom, o estômago ele é formado por um músculo liso, chamado de músculo membranoso. Esse músculo liso ele tem movimentos involuntários. Então, quando a gente tem aquele barulho de ronco do estômago, na verdade, é o resultado de movimentos peristálticos que estão acontecendo dentro do nosso estômago. Bom, a parte interior do estômago ela é formada por membranas. Essas membranas servem para aumentar a superfície de contato com o alimento, para diminuir o tempo de digestão
e aumentar a capacidade de digestão. Bom, é no estômago que dá-se início então do processo de digestão de proteínas, mas isso a gente vai ver numa próxima aula. Depois do estômago a gente entra no intestino delgado, que ele é dividido em 3 regiões: o duodeno, o jejúno e o ilho. Essas 3 regiões dão uma metragem do intestino delgado de até 6 metros. O duodeno é a menor parte então do intestino delgado, que ele vai ter aproximadamente 20 centímetros. O jejúno ele tem cerca de 4,5 metros e o ilho vai ter cerca aí de 1,5 metro. A função do duodeno é executar a digestão. Então o intestino delgado ele terá regiões de digestão e regiões de absorção. É por isso que o duodeno não é tão grande assim, porque ele não vai absorver, ele só vai executar a digestão, diferente do jejúno, que é a região de mais absorção do intestino delgado. É no jejúno que eu quase vou zerar todos os compostos orgânicos que terão que ser absorvidos. Bom, o ilho ele até absorve também, mas em escala bem menor comparado aí com o nosso jejúno. Mas é o ilho que vai se ligar no intestino grosso. Bom, o intestino grosso, então, ele tem formato de U oposto. Então dá para a gente entender aqui com o nosso desenho. Bom, o intestino grosso, então, ele é formado pelos cólons, é formado pelo reto e é formado pelo ânus. Então temos o cólon ascendente, que na sua primeira porção teremos o seco e o apêndice. Teremos o cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e depois o reto. E por último, o ânus, que é por onde eu vou ter a excreção das fezes. É importante salientar que no intestino grosso eu tenho uma simbiose com micro-organismos. Eles são responsáveis, então, por auxiliar na produção de vitamina K e também a absorção de sais e de água nessa região. Olha só, não dá para deixar de falar do fígado e do pâncreas. O pâncreas ele vai secretar o seu suco pancreático. O fígado ele vai secretar os seus sais biliares, que serão armazenados na vesícula biliar. O fígado e o pâncreas eles se ligam através de um ducto, chamado de ampola hepatopancreática. Essa ampola hepatopancreática se desemboca, então, na primeira porção do duodeno. Então, a parte anatômica do sistema digestivo a gente já terminou. Falta agora o processo de digestão química e o processo de controle hormonal. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula.